Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de te adorar, de ter comunhão contigo, Pai amado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, Senhor, a tua ira, Pai. Mas pelo contrário, o Senhor nos dá a tua misericórdia. A tua misericórdia, Senhor, se renova cada dia em nossas vidas, Pai amado. Mesmo pecadores, sendo falhos, Pai amado, muitas vezes, Senhor, te deixando de lado, Pai. Mas o Senhor sempre está de braços abertos para nos receber, Senhor. Então, Senhor, que possamos confessar nossos pecados a Ti todos os dias, Senhor. Que possamos, Senhor, correr para os Teus braços todos os dias. Pois Tu és o caminho, a verdade e a vida, Pai amado. Vida em Ti não tem... Vida fora de Ti, Senhor, não tem sentido, Senhor. A única vida que existe e sempre existirá é em Ti, Senhor. Tu és o sentido da vida, Pai amado. Senhor, obrigado, porque estamos aqui, Senhor, diante de Ti, meu Deus. Obrigado, Senhor, por se inclinar para ouvir as nossas orações, Pai. Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões, meu Deus. Pelas nossas omissões, pelas nossas mentiras, meu Deus. E por muitas vezes, meu Pai, que criamos ídolos em nossos corações, Pai amado. Nos perdoe, Senhor, e tenha misericórdia de nós, Senhor. Isso que te pedimos, meu Deus. Te pedimos ainda, meu Deus, que Tua palavra, meu Pai, continue sendo espalhada através da internet, Senhor, e que mais pessoas Te conheçam, Senhor, e tenham em Ti, meu Deus, o único suficiente Salvador da vida deles, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. E o devocional de hoje, de Spurgeon, é referente a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Nós vamos ler capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7, ok? Que diz assim: Esperança no meio das provações. Uma introdução dessa parte do capítulo 1 diz assim: Nesta seção da carta, Pedro louva a Deus pela nova vida que Deus deu aos cristãos, pela ressurreição de Cristo. Versículo 3. Os cristãos devem se alegrar na esperança viva. Versículo 3 ainda. De que vão possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Versículo 4. Mesmo em meio a muitos tipos de provações. Versículo 6. Tais provações fazem parte do plano de Deus para testar a fé que eles têm em Cristo. E o capítulo inicia assim: Louvemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês,
que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. Diz assim: a fé que não é provada, a fé que não foi provada pode ser verdadeira, mas é certamente uma fé pequena e pode permanecer diminuta por tanto tempo que já não é mais testada. A fé nunca prospera tão bem como quando todas as coisas estão contra ela. Tempestades são suas treinadoras e relâmpagos sua iluminação. Quando a calmaria reina no mar, ainda que você estenda as velas, o navio não se moverá para seu porto, pois em um oceano inativo o barco dorme também. Mas deixe os ventos soprarem, uivando, e as ondas se erguerem. E então, ainda que a embarcação se agite, que seu deck seja levado pelas ondas, e seu mastro ranja sob a pressão da navegação forte e turgida, será neste momento que ela seguirá em direção a seu desejado ancoradouro. Nenhuma flora se veste de um azul tão encantador quanto aquelas que crescem aos pés das geleiras. Nenhuma estrela cintila tão nitidamente como aquelas que resplandecem no céu polar. Como aquelas que resplandecem no céu polar. Nenhuma água tem sabor tão doce como a que emerge na areia do deserto. E nenhuma fé é tão preciosa como aquela que vive e triunfa na adversidade. A fé provada traz experiência. Você nunca teria acreditado na própria fraqueza se não fosse compelido a passar pelos rios. E jamais conheceria a força de Deus se não fosse sustentado nas águas da enchente. A fé aumenta em solidez, confiança e intensidade à medida que é mais exercitada na tribulação. A fé é preciosa e o fato de ser testada também o é. Entretanto, que isso não desencoraje aqueles que são novos na fé. Você terá lutas suficientes, sem precisar buscá-las. A porção plena será calculada para você no momento certo. Enquanto isso,
Se você ainda não pode requerer o resultado de longa experiência, agradeça a Deus pela graça que tem. Louve-o pelo grau de confiança santa que você obteve. Caminhe, caminhe conforme essa regra e terá mais e mais da bênção de Deus, até que sua fé remova montanhas e subjugue impossibilidades. Amém. Vamos para leitura em Salmos agora. Salmos de número 39. Sofrimento e confissão. Esse salmo diz assim: súplica de um homem sofredor e angustiado que pede justiça e misericórdia. Ele acha que o seu sofrimento é resultado de pecado. Versículos 10 e 11. E pede a Deus que deixe de castigá-lo. Primeiro, para que os maus não pudessem duvidar da bondade de Deus, o salmista havia resolvido não se queixar, mas não pode mais permanecer calado, e fala sobre sua angústia, e sobre as suas dúvidas. Versículos 1 a 6. Segundo, ele pede misericórdia, rogando a Deus que pare de castigá-lo. Versículos 7 a 11. Terceiro, lindas palavras suplicando a Deus que atenda a sua oração. Versículos 12 e 13. E os salmos inicia assim: Salmo de Davi ao regente do coro, para a confissão. Eu disse: vou ter cuidado com a minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais. E o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a perguntar: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Livra-me de todos os meus pecados. E não deixes que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois estou quase morrendo.
por causa das tuas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castigas, por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos. De fato, de fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido. Não te cales quando choro. Como todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar para que eu possa ter um pouco de felicidade. Antes que eu vá embora e não exista mais. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 39. Salmo 39, título hebraico. Referência à introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 39, versículo 1. Não falarei nada, não falando nada a respeito do seu sofrimento. Versículo 9. O salmista não corre o perigo de pecar contra Deus. Referências. Jó, capítulo 1, versículo 22. Jó, capítulo 2, versículo 10. E Salmos 141, versículo 3. Salmo 39, versículo 4. Quanto tempo ainda vou viver? O salmista não está querendo saber quando vai morrer. Ele reclama porque vai morrer logo. Versículo 5 do Salmo 39. Salmo 39, versículo 5. É curta a vida. Referências. Jó, capítulo 14, versículo 1. Salmos 89, versículo 47. Salmos 90, versículo 9 e 10. Salmos 103, versículos 15 e 16. Sopro, versículo 11 do Salmo 39. Jó, capítulo 7, versículo 7. Salmos 62, versículo 9. Salmos 90, versículo 9. E Salmos 144, versículo 4. Salmos 39, versículo 6. Sombra. Referências. Jó, capítulo 9, capítulo 8, versículo 9. Jó, capítulo 14, versículo 2. Salmos 102, versículo 11. Salmos 109, versículo 23. Salmos 144, versículo 4. E Eclesiastes, capítulo 6, versículo 12. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. Referências. Salmos 49, versículos 16 a 20. Eclesiastes, capítulo 2, versículos 18 e 21. E Lucas, capítulo 12, versículos 15 a 21. Salmos 39, versículo 8. Livra-me de todos os meus pecados. O salmista crê que o perdão resultará em sua cura. A doença para ele era resultado de pecado. Salmo 39, versículo 9.
não digo nada. Referência, versículo 1 do Salmo 39. Salmo 39, versículo 10. Para de me castigar. Referência, Salmo 32, versículo 4. Salmo 39, versículo 11. Assim nos castigas por causa do nosso pecado, dos nossos pecados. Referência. Salmo 90, versículos 7 a 9. A traça. Figura de linguagem sobre destruição e desgraça. Referências. Jó, capítulo 13, versículo 28. Isaías, capítulo 50, versículo 9. Sopro, versículo 5 do Salmo 39. Salmo 39, versículo 12. Teu hóspede por pouco tempo. Nesta vida que dura tão pouco, temos o privilégio de ser hóspedes de Deus. Referências. Levítico, capítulo 25, versículo 23. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15. Salmos 23, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. E Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Salmo 30, por fim, Salmo 39, versículo 13. Desvia de mim o teu olhar. O salmista pede que Deus deixe de castigá-lo com tanta dureza. Referências, versículo 10 do Salmo 39 e Jó, capítulo 7, versículo 19. E Jó, capítulo 10, versículo 20 e capítulo 14, versículo 6. Eu vá embora para o mundo dos mortos. Referência, Salmo 30, versículo 3. E é isso, gente. Salmos de número 39. Que Deus os abençoe.